Boa noite, caros sobrinhos. Vamos falar de um dos eventos mais importantes da história da humanidade que aconteceu no Brasil na noite de 19 para 20 de maio de 1986. Por volta das 21 horas, um controlador de voo da torre de São José dos Campos começou a perceber umas luzes meio estranhas no horizonte que ele não estava conseguindo explicar direito. Tem alguma coisa aqui no setor noreste de São José? Um farolzinho, pô, mas eu tô olhando bem, o bicho tá parado. Nem sobe nem desce, nem pra esquerda nem pra direita, tá paradinho lá. Tô olhando, não é estrela não, é um farol. Não dá pra distinguir nada, só o foquinho de luz. Tá alto. Agora subiu na bruma. Nossa, rapaz, subiu na bruma agora. Não tô mais vendo ele. O que tá aí contigo, hein? Tá dando nó aí no controle? Por volta das 21h40, essas luzes começam a ser detectadas nos radares da torre. O controlador então começa a se comunicar com os aviões comerciais que estão nas rotas e na região possível de identificar essas luzes, e realmente eles confirmam. Os pilotos falam que estão vendo várias luzes e que elas estão se movimentando de maneira bastante anômala e que eles têm confirmação visual e por radar. Às 23h15, o controlador de voo de São José dos Campos entra em contato com Brasília para informar esses objetos voadores não identificados, conforme o protocolo estabelecido para esse tipo de situação. Tô vendo 3 agora. São 3 luzes. Mas parecem estrelas, mas o radar não pega estrelas. Que isso? Você observa alguma mudança de cor, alguma coisa? Hoje inteiro. Aí movimento, né? Rapaz, eu não sei, pra mim olha aqui tá parecendo estrela, mas só que muda de cor bonita, rapaz, tá vermelho, amarelo, branco, tá dando um monte de coisa. Pô, tão barato isso aqui, deve ter uns craques por aqui já pelas contas que eu tô fazendo aqui. Ainda bem que vocês estão vendo também, senão eu ia pensar que eu tô ficando doido. Porra, rapaz, tô arrepiado, meu irmão. Só dos pontos brancos afastados mais baixos. Estou entrando no alinhamento da pista, além da cidade. Tem 2 altos aqui no alinhamento da pista e tem mais uns 2 ou 3 embaixo, do outro baixo agora. Continuam se movimentando. Coisa linda, meu irmão. Pô, tá ficando bom esse negócio, viu? Tá ficando bom. A partir daqui a gente pode seguir um documento oficial, que é um relatório oficial da Aeronáutica sobre o caso. Sim, eu disse um relatório oficial da Aeronáutica sobre o caso. Conforme diz o relatório, às 23h15, o Centro de Controle da área de Brasília foi informado por São José dos Campos da existência de luzes se deslocando sobre a cidade e que tinham predominância de cor vermelha e apresentavam mudanças para o amarelo, verde e alaranjado. E aqui já tem uma coisa muito importante, que é a confirmação de que o operador em São José dos Campos detectou em radar esses objetos. E logo após, 00:08, está registrado um fato muito interessante ligado a esse caso, que é o registro da detecção visual e da perseguição de um desses objetos por esse avião aí, de prefixo PT-MBZ. O piloto, no caso desse avião, era nada mais nada menos que Osiris Silva, ex-presidente da Embraer e na época presidente da Petrobras, uma das maiores autoridades no mundo em aviação. Em seguida, o alerta é dado para outras bases e a 1h10 tem um fato relevante também, que é o Centro de Controle Aéreo de Anápolis informar que está detectando ecos no seu radar desses objetos. A 1h34 da manhã, decola o primeiro caça da base aérea de Santa Cruz. E logo depois, 1h48 da manhã, decola o primeiro caça da base aérea de Anápolis. No total, foram enviados 5 caças de 2 bases para tentar interceptar essas luzes, esses objetos estranhos no céu. E agora aqui a parte realmente importante de tudo, que são as considerações finais. No item 1, ele coloca que existe coincidência no que tange ao ecoradar, aceleração, iluminação, velocidades e comportamento dos objetos, tanto por detecções técnicas quanto visuais envolvidas no evento. E aqui nós temos 6 observações sobre estes objetos. Em primeiro lugar, ele ressalta que houve detecção em radar de solo, em radares das aeronaves envolvidas e detecção visual por parte de pilotos e do controlador de voo de São José dos Campos. Em seguida ele fala das velocidades, que aqui estão colocadas de maneira vaga,
subsônica até supersônica, mas que investigações posteriores e dados dos pilotos mostraram que variavam de 30 a 40 por hora a 15 mil quilômetros por hora. Eu disse 15 mil quilômetros por hora. E as variações eram abruptas. As altitudes que estão aí descritas nesses códigos, né, FL050, FL400, correspondem à faixa entre 1.500 metros até 12.500 metros de altitude. Em seguida é destacado que nem sempre eles estavam iluminados ou visíveis, apesar de aparecerem no radar, e que apresentaram cores variando entre branco, verde e vermelho. Esses objetos também tinham a capacidade de efetuar curvas com raio constante ou outras vezes com raio indefinido. E aqui o parágrafo mais importante de todo o relatório e, a meu ver, a questão central envolvida. O reconhecimento de que esses objetos, seja lá o que forem, refletem, né, como ele coloca, refletem de certa forma inteligência, pela capacidade de acompanhar e manter distância dos observadores, como também voar em formação, não forçosamente tripulados, porque afinal não sabemos do que se trata. Mas aqui está bem claro a particularidade que esses objetos têm, que é comando inteligente. O que a gente tem que ressaltar nesse caso é que ele possui confirmações de um fenômeno a partir de 3 grupos de fontes distintas: radares em terra, radares das aeronaves envolvidas e confirmação visual de pilotos e do controlador de voo de São José dos Campos. Até o ChatGPT, que é a sede do Clube Mundial do Ceticismo Dogmático, reconhece que as confirmações vindas dessas diferentes fontes realmente são uma coisa bastante peculiar. Esse é um evento onde todas as testemunhas são as testemunhas mais qualificadas e adequadas para avaliar esse tipo de fenômeno. Todo mundo é da área da aviação e, não bastando, uma das testemunhas é uma das maiores autoridades do mundo em aviação. Só isso já garantiria que esse seria um dos eventos mais importantes da história da ufologia, pelo menos. Mas por que ele é um dos eventos mais importantes da história da humanidade? Dias depois, o ministro da Aeronáutica na época, Otávio Moreira Lima, deu uma coletiva de imprensa e admitiu a detecção em radar desses objetos e essas características peculiares que eles possuíam. E, até onde eu sei, essa é a primeira admissão oficial por parte de um país da existência de objetos voadores não identificados em seu espaço aéreo. Esta semana, altas autoridades militares do Brasil admitiram publicamente pela primeira vez ter visto objetos voadores não identificados, os OVNIs. O próprio ministro da Aeronáutica, Brigadeiro Moreira Lima, deu entrevista para informar que pilotos das bases de Santa Cruz, no Rio de Janeiro, e de Anápolis, em Goiás, chegaram até a perseguir e a ser perseguidos pelos objetos voadores não identificados na região de São José dos Campos, sobre o Vale do Paraíba e trechos do estado do Rio de Janeiro. Eram 21 OVNIs, segundo os militares, que ficaram mais de 3 horas sobrevoando o território brasileiro na noite de segunda e madrugada de terça-feira. Toda vez que é detectado algum objeto não identificado, evidentemente há um processo bastante eficiente de verificar se foi alguma aeronave que está voando sem um plano de voo aprovado, etc. Mas quando se comprova que é algo diferente, as aeronaves então são acionadas. O que ocorreu foi que os radares detectaram vários objetos não identificados na área de São Paulo, São José dos Campos, Rio de Janeiro. Bom, para mim está muito claro que a hipótese de que nós tivemos contato com algum tipo de inteligência não humana me parece bastante razoável. Mas enfim, essa é a minha opinião. É claro que eu estou aberto a ouvir outras explicações, outras hipóteses, mas eu gostaria de lembrar que para você me dizer que eu estou errado, você vai ter que me explicar em 1986 um tipo de aeronave que percorre 4.000 quilômetros em menos de 15 minutos sem reabastecer, que é invisível ao radar quando quer, que ia de 1.500 a 12.500 metros de altitude quase instantaneamente e que variava de quase 0 a 15.000 quilômetros por hora de velocidade também quase instantaneamente. Se você conseguir me explicar que aeronave é essa em 1986, eu estou bastante curioso para ouvir. Resumindo, caros sobrinhos, qualquer hipótese que deva ser levantada ou qualquer reflexão que deva ser feita sobre uma explicação para esse fenômeno tem que envolver os dados concretos, objetivos, reais e factuais que foram colhidos durante o fenômeno. Tudo que sabemos aí de concreto e factual que está listado, resumido aí, veio de fontes diversas e todas com credibilidade, idoneidade e qualificação para analisar o fenômeno. E baseado nisso, eu vou fazer aqui uma previsão do futuro. Ninguém vai analisar do jeito que eu analisei aqui esse fenômeno. Toda essa esfera de influencers, cientistas influencers e congêneres não vai tocar nesse assunto dessa maneira séria, analítica, direta e objetiva que foi feita aqui. Você só vai ver aqui essa análise e
Eles vão falar de interferência de radar, de arma de potência estrangeira, porque estava em São José dos Campos, que é um lugar estratégico, e vão falar de coisas desse tipo. E vão ignorar tudo isso que eu falei aqui. E aí vocês vão perceber a diferença entre uma análise séria das coisas e análise que serve para limpar a bunda. Então, um beijo a todos e muito boa noite e boa sorte. Com tudo isso que eu trouxe, inclusive, boa sorte para dormir.